Boa tarde, pessoal. Meu nome é Débora. Eu sou analista de investimentos aqui na Apex. Estou liderando esse projeto junto com outros colegas aqui da Apex e da Thrive. Nós decidimos fazer o webinar em português, uma vez que o público-alvo são as empresas brasileiras. Então, nesse dia de hoje, nosso objetivo é tirar as dúvidas, apresentar o programa. Então, nós vamos ter algumas apresentações do que é a Apex, do que nós fazemos, o que é a Thrive, e um pouquinho do programa em si, de qual a agenda que a gente está pretendendo fazer, e um momento no final de perguntas e respostas. Então, para dar as boas-vindas a vocês em nome da Apex, explicar um pouquinho do que nós fazemos, queria passar a palavra para a Lívia Carbonel, que é coordenadora de investimentos aqui na gerência de investimentos na Apex Brasil, para explicar um pouco do trabalho que a gente faz na Apex. Oi, pessoal, boa tarde. Como a Débora mencionou, meu nome é Lívia, eu sou coordenadora de atração de investimentos aqui na Apex Brasil. Queria dar uma boa tarde a todos, agradecer a presença. Acho que é um projeto muito legal que nós estamos construindo aqui em parceria com a Thrive, com o nosso escritório nos Estados Unidos, mas eu vou deixar o pessoal explicar um pouquinho melhor sobre o projeto mais adiante e aproveitar esses meus minutinhos só para conversar um pouquinho, explicar um pouquinho como é a Apex. Então, a Apex é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Nós temos três principais mandatos, que é apoiar as exportações das empresas brasileiras, auxiliar empresas brasileiras que querem internacionalizar ou abrir unidades no exterior, e a nossa agenda aqui da divisão de investimentos, que é a atração de investimentos estrangeiros para o Brasil. Então, a nossa área, perdão, engasguei, a nossa área trabalha com investimentos em private equity, venture capital, com bastante foco em inovação e apoio a startups que estejam interessadas em buscar investimentos estrangeiros. Então, nós trabalhamos sempre com startups bastante promissoras e trabalhamos em facilitar o contato delas com potenciais investidores e também com a preparação delas para conversar com esses investidores. Então, por isso que a parceria com a Thrive tem tudo a ver. A Thrive tem toda uma experiência também desenvolvendo startups com essa expertise no agronegócio. Então, como eu falei antes, acho que é uma parceria muito promissora. E eu vou passar agora para o Emanuel, do nosso escritório nos Estados Unidos, que é um dos idealizadores dessa iniciativa que a gente vai estar dando kickoff agora. Então, Emanuel. Muito bem, obrigado, Lívia. Uma boa tarde a todos. Obrigado por tomarem algum pouco do seu tempo para participarem do webinar. Eu sou Emanuel Figueira, eu sou gerente do escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, para a costa oeste dos Estados Unidos. O escritório é um escritório que existe há cerca de 6 anos, né? Em função da pandemia, ele ficou durante quase 3 anos paralisado, né? Então, reabriu as operações há pouco mais de 5 meses, de forma que nós estamos reestruturando aí todo o nosso portfólio de produtos e serviços para a região. Um objetivo primordial dessa nova etapa do escritório é identificar necessidades reais de empresas brasileiras na sua inserção no mercado americano, né? O escritório na costa oeste dos Estados Unidos ele tem uma função muito específica de trabalhar com os segmentos de base tecnológica brasileira, vis-à-vis aí, potencialidades identificadas no mercado nacional. O Brasil é o principal ecossistema de inovação na América Latina, temos aí cerca de 22 mil startups identificadas no mercado brasileiro e faz parte do escritório esse esforço de tentar internacionalizá-las, né? Seja por meio de eventuais fechamentos de contratos internacionais, de captação de investimento ou instalação produtiva no exterior, ou busca de parceiros e relacionamentos, né? Então, o projeto que a Karen vai apresentar na sequência, ele se destina justamente a isso, né? Criar essa ponte e facilitar esse negócio, minimizando o risco da inserção internacional de empresas brasileiras, né? Vocês vão ver aí na apresentação que ele tem etapas tanto de preparação da empresa para esse esforço, quanto de oferecendo plataformas de relacionamento, posicionamento da indústria brasileira de base tecnológica e geração de negócios internacionais. Contem com o apoio da nossa estrutura na América do Norte, né? Nós temos 12 escritórios nos Estados Unidos, um em Miami, na Flórida, que é a nossa base local, e outro na costa oeste. Por favor, contem com o nosso apoio que vocês precisarem. Vou Emanuel, passar a palavra para a Karen, né, da Thrive, que vai falar um pouquinho sobre a empresa, né?
Tá ótimo. Emanuel, obrigada aí pela apresentação. Então, eu sou a Karen, eu sou diretora de programas corporativos aqui pela Thrive. Sou brasileira, mas estou aqui no Vale do Silício. Um prazer, né, ter todos vocês aí nesse nosso webinar de lançamento. Então, só para dar um background sobre a Thrive, depois da apresentação do Cristiano, a gente vai ir mais para entender um pouco mais sobre o programa em si e para o Q&A, tá? Agora, eu só quero dar um overview da Thrive rapidamente. Então, nós somos uma empresa de aceleração, de investimento e também um ecossistema, né, focado especificamente em AgTech. Nós somos a maior investidora em early stage aqui dos Estados Unidos, da América do Norte, né? Temos mais de 80 empresas aceleradas pela gente. Temos a maior rede também de corporate partners em agricultura e alimentos, então grandes empresas como Kubota, BASF, Bayer, são todas nossas parceiras, né, que também têm inserção no mercado brasileiro, e nós viemos focando nessa área, né, de agricultura e alimentos há mais de 10 anos. Então, já temos criamos uma grande rede de apoiadores e parceiros aí na área, que a gente, por isso, está fazendo essa conexão com a Apex, né? É um prazer enorme, eu como brasileira, tá apoiando nessa iniciativa e desenvolvendo pontes entre Brasil e Estados Unidos. Então, realmente isso, o objetivo desse programa é ajudar essas empresas a acessarem oportunidades aqui nos Estados Unidos, né, na área de agricultura e alimentos. Mas eu não vou falar muito, eu quero passar a palavra agora para a Débora, e depois a gente vai entender um pouco mais sobre o programa em si. Então, Débora. Obrigada, Karen. Bom, pessoal, agora eu gostaria de chamar o Cristiano Laux, do nosso escritório da Apex. A Lívia explicou um pouquinho da Apex, como a gente trabalha, mas para os que não nos conhecem ainda, a Apex ela tem um escritório em Miami, que é o nosso escritório da América do Norte, nossa representação oficial na América do Norte. E nós convidamos o Cristiano do nosso escritório para explicar um pouco do porquê do programa, do porquê do mercado norte-americano e quais são as oportunidades que esse mercado apresenta para as startups brasileiras. Ótimo. Boa tarde a todos. Eu sou o Cristiano Laux, responsável pela área de inteligência de mercado, inteligência comercial para a América do Norte. Como o nosso colega Manuel comentou, nós operamos com 2 escritórios, um em São Francisco e o maior, o nosso hub maior é Miami, do qual nós atendemos Estados Unidos, Canadá, México e também já o Caribe, tá? Bom, a ideia hoje é eu falar para vocês um pouquinho do porquê Estados Unidos, por que a gente pensou nesse programa da Thrive, com os Estados Unidos como país para atração, né, de investimento para startups do Brasil, tá? Eu vou compartilhar minha tela e vou falar uma apresentação de uns 10, 15 minutos para vocês, tá? Vamos ver, share. Perfeito. Acho que vocês já conseguem ver minha tela, tá? Então, perfeito. Assim, só falar um pouquinho de relação histórica Estados Unidos e Brasil, tá? É uma relação que... Perdão, só interrompendo, a gente não está vendo a sua tela cheia aqui, a gente está vendo... vocês não estão vendo a tela cheia, perfeito. Vamos ver. A gente vê a visualização com as suas notas. Tá, então... eu vou trocar a tela. Eu acho que você pode fechar lá em cima para o compartilhamento e aí compartilha de novo. Perfeito. Vamos lá, então. Agora sim. Seguimos? Perfeito. Perfeito. Então, falando assim, um pouco relação Brasil-Estados Unidos, tá? Uma relação histórica. Iniciou em 1822, né, com os Estados Unidos sendo um dos primeiros países a reconhecer nossa independência, e desde então é uma relação muito sólida, tá? Independente de mudança de
de governo, de ideologia, sempre se manteve estável no decorrer do tempo. Houveram parcerias históricas, né? Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi um grande apoiador, né, dos aliados, tá? E relações bilaterais muito sólidas também, tá? Em relações a aspectos comerciais, o Brasil hoje e os Estados Unidos chegam a ter um comércio exterior na magnitude de quase 100 bilhões de dólares, tá? Onde os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Tá? E como pontos fortes, nós vemos que são as duas maiores democracias, né, do hemisfério oeste, do continente oeste do mundo, e são países que, obviamente, compartilham os mesmos valores, né? Ou seja, progresso econômico, liberdade de expressão, direitos humanos, enfim, são países com muitas afinidades. Tá? Interessante a gente falar dos Estados Unidos, que todo mundo sabe que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, mas desde quando? Ou seja, são desde 1890, quando eles assumiram a liderança da economia do mundo e até hoje detêm, né? São 130 anos, tá? E se a gente considerar Estados Unidos, o tamanho da economia, hoje, ela é maior que a soma das economias do Japão, da Alemanha, do Reino Unido, da Índia, da França, da Itália, todas juntas. Então, realmente, é uma força econômica, tá? Falando um pouquinho dos pontos fortes, a gente já falou que é uma economia de 23 trilhões, a maior economia do mundo, é o terceiro maior território da Terra, ou seja, o continente americano dos Estados Unidos equivale a duas vezes o tamanho da Europa e é a terceira maior população do planeta, com 333 milhões de habitantes. Tá? É o maior e mais influente mercado consumidor, que é uma relação realmente do tamanho do PIB com o tamanho da população. Tem um capitalismo pulsante, ou seja, é um capitalismo que estimula o empreendedorismo, ou seja, ela atrai a inovação. Então, aqui realmente é o berço do surgimento dos grandes unicórnios, tá? E a formação dos clusters econômicos. Então, uma empresa, quando ela incorpora ou ela é capitalizada aqui nos Estados Unidos, ela vai ter várias facilidades, né, de conseguir atingir uma certa escala e até de se tornar uma empresa global em curto espaço de tempo. Okay? A gente vê uma liderança incontestável na economia digital, tá? Inovação, tecnologia, questão de propriedade intelectual, hábitos e tendências muitas vezes se iniciam aqui no mercado dos Estados Unidos, e como resultado de tudo isso, nós vemos que é o país hoje que abriga as corporações mais influentes do setor da tecnologia. Aqui vocês verem alguns logos, eu não preciso mencionar, mas vocês vão ver aqui desde Tesla, Amazon, tá? Então, realmente é uma grande oportunidade se você está nesse setor de tecnologia e de inovação, é os Estados Unidos, ok? Aqui é uma relação da evolução do PIB norte-americano em comparação com o Brasil. A gente vê que em 1960 a gente estava ali perto, Brasil e Estados Unidos, e desde então, de 1970 para cá, realmente o PIB per capita dos Estados Unidos ele decolou. Então, hoje em dia, a gente vê que o PIB dos Estados Unidos é 63 mil dólares por ano, e o Brasil está em torno de 7.500 por ano. Tá? Então, isso mostra realmente o poder de consumo do cliente, do consumidor norte-americano. Indicadores também, comparando aqui um pouco o Brasil com os Estados Unidos, né? Em termos de população, a população dos Estados Unidos ela é 56% maior que do Brasil, com 330 milhões versus 211 milhões do Brasil. Ranking econômico, a maior economia do mundo, o Brasil é a 12ª. A gente já falou um pouco de PIB, mas o PIB do nominal dos Estados Unidos é 14 vezes maior que o do Brasil, e o PIB per capita é 9 vezes superior ao do Brasil. Tá? O país, o continente norte-americano, realmente lidera esse ranking de liberdade humana, então é um país muito propício para você investir e vir realmente empreender e montar o seu negócio. É um país que existe o respeito pelas leis, sistema legal jurídico, segurança, a liberdade de migração de movimento, liberdade religiosa, enfim. Esse ranking incorpora todos esses temas, e os Estados Unidos realmente é o país que lidera esse ranking em escala global. Importância dos Estados Unidos, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas é importante salientar que é um colosso econômico, ou seja, a abertura do mercado americano para empresas de inovação vindo de fora. Tá? São 50 mercados no mesmo país, ou seja, quando você entra nos Estados Unidos, você vai conseguir penetrar 50 mercados que dividem e compartilham a mesma cultura, o mesmo idioma, as mesmas leis. Você vai para a Europa, é muito mais complexo, os mercados são menores e cada país, mesmo com a União Europeia, realmente tem suas complexidades. Aqui, realmente, é muito mais fácil você conseguir a escala. Por quê? Porque é um mercado uniforme. Economia liberal, né? A orientação livre ao comércio, ao livre mercado. Então, as empresas aqui enfrentam menos aspectos regulatórios, tá? Entendeu? Elas conseguem realmente
navegar mais, com mais liberdade econômica. Tem um foco no sustentável, uma legislação que avança rapidamente, de acordo com o pensamento da população. Então, isso aqui acho que tem tudo a ver com o setor de vocês, de tecnologias para a agricultura, porque realmente existe uma busca pelo bem-estar, pela saúde, e a partir daí são vários problemas que as novas tecnologias e soluções têm que resolver. E nós vemos aqui que depois que você tem uma empresa nos Estados Unidos, aqui a mão de obra é muito qualificada, você consegue contratar e gente muito sênior para realmente participar e ajudar a construir um business de sucesso. Tá? Esse slide aqui, só para vocês pensarem, assim, o Ministério da Economia nos Estados Unidos, ele divide os Estados Unidos em 8 regiões econômicas, tá? Aqui eu só queria mostrar do lado esquerdo, a costa oeste, que é justamente onde o Manuel opera, o responsável pela escritório da Apex. Ali praticamente é um mercado gigantesco, onde é Califórnia, Nevada, Oregon e Washington, tá? Mas se vocês quiserem começar a segmentar o seu business para Estados Unidos, recomendo sempre olhar esse gráfico e entender e, às vezes, priorizar aonde você deve começar. Diferenças culturais também, quando você vem para Estados Unidos, é diferente do Brasil. Eu vou salientar alguns. Aqui, por exemplo, questão de tempo, onde no Brasil é muito flexível, maleável. Aqui, realmente, o tempo é visto como um ativo precioso, onde o tempo é controlado, ele tem que ser otimizado. Questão de mudanças, né? No Brasil, a gente é muito acostumado com manter a tradição, manter a coisa e fazer pequenos ajustes. Aqui, quando você vai falar de business, de transformação, o americano ele gosta, porque ele vê isso como uma oportunidade. Então, ele no seu racional de negócio, ele sabe que mudanças, transformação é uma constante, é o fomento para você conseguir inovação. Eu diria também que competição ali embaixo. No Brasil, a gente é muito de cooperar, de trabalhar em equipe, de pegar a opinião de um, de segundo. Aqui, quando você vai falar com o investidor, é muito importante ele ver a visão do empreendedor, do dono do negócio, assim, de estar muito seguro naquilo que ele fala. Então, tem essa questão muito do individualismo, que é muito importante, né? Se você apresentar um plano de negócio para o investidor, você está com 2, 3 sócios, alguém tem que tomar liderança e aquela coisa do olho no olho, tá? Autoridade, questão de hierarquia. No Brasil, se respeita muito hierarquia, autoridade. Nos Estados Unidos, você já tem uma igualdade. Quando você vai falar, visitar um escritório, você nota que o tratamento de um CEO para uma assistente executiva é basicamente o mesmo, é informal. Eles não dão muita bola para isso, né, de tratar uma pessoa diferente da outra. Comunicação, enquanto no Brasil é indireta, implícita, a gente vai soltando aos pouquinhos informação, aqui realmente é direta e explícita. Você tem que realmente definir qual o objetivo daquela reunião, o porquê que você está ali, e ser muito direto naquilo, ou seja, qual a sua proposta de valor, por que ele deveria considerar investir na sua empresa, tá? E a questão do ação e planejamento, no Brasil a gente sabe que a gente adora planejar em detalhes, até porque é muita incerteza, aqui já é direto para ação. Então, eles querem ver um plano e como é que você vai, a pergunta é como é que você vai executar, o que você precisa para executar e como podemos começar, tá? Questão de cultura empresarial também, aqui é voltado ao pragmatismo, realização de tarefas, cumprimento de prazos, muito importante, ser competitivo, ter as conquistas pessoais e a capacidade de produzir resultados. Importante também, quando você vai se reunir aqui, aperto de mão firme, olho no olho, ser sempre pontual, iniciar as reuniões no horário e terminá-las no horário, nunca se esticar muito, tá? E, como eu falei antes, é muito importante ser direto, tá? E problemas têm que ser resolvidos. Não é, vamos achar um jeito. Não tem um jeitinho aqui brasileiro. Aqui você tem que ser bem pragmático, identificar o problema e propor uma solução, enfim, trabalhar em cima disso. Tá? O Manuel pediu que eu falasse um pouquinho da Califórnia, porque é o grande foco, né, do escritório, desse projeto, né? E, enfim, e aí a gente pensa que as empresas que tiverem sucesso nesse projeto, muitas deverão olhar para a Califórnia, né, para serem incubadas, aceleradas, e ali acredito assim até que a Tribe seria até uma recomendação da própria Tribe, tá? Então aqui só realmente contextualizando o mapa do Brasil e da Califórnia, tá? Califórnia a gente vê é um estado que está na costa oeste, oceânico, tem 3 grandes regiões, mais para o norte ali São Francisco, onde está o Vale da Tecnologia, central a questão de Los Angeles, grande polo, né, de cinematográfico, né, da indústria audiovisual, e mais no sul ali San Diego, perto do México, ali também tem um grande polo de tecnologia, mais voltado à área de ciências médicas, né? Mas assim, se a gente traçar um comparativo entre Califórnia e Brasil, a gente vê que em termos de área, o Brasil é 20 vezes maior que a Califórnia, tá? Ou seja, o território da Califórnia, ele é o equivalente, ele é menor que o estado da Bahia,
ou até menor que o estado de Minas Gerais. Tá? No entanto, o PIB da Califórnia é o dobro do PIB do Brasil. Então, a gente vê a fortaleza econômica desse estado norte-americano. Tá? E o PIB per capita da Califórnia, nesse slide, ele detalha um pouquinho mais, 90 mil por habitante. No Brasil, assim, projeções 7,5 para 2021, ou seja, o PIB da Califórnia per capita 12 vezes maior que o PIB brasileiro. Tá? E o PIB do nominal 2 vezes maior que o PIB nominal brasileiro. Então, realmente, é um colosso econômico. E se tem esse slide aqui que se já tem alguns dados econômicos que nesse ano que tem uma recessão na Europa, a Califórnia, se fosse um país independente, ele já seria a 4ª maior economia do mundo. Esse gráfico da direita ele mostra que ele ali está embatendo com a Alemanha. Alguns economistas já têm alguns dados que passou a Alemanha, isso é cíclico, mas só para dar uma magnitude do tamanho dessa oportunidade. Agora, falar importante dos Estados Unidos, para vocês entenderem assim como funciona a economia, é muita questão dos clusters econômicos, tá? Ou seja, o que são clusters? É onde tem uma concentração, um ecossistema favorável, onde ali tem realmente instituições acadêmicas, científicas, tem o capital humano, tem as empresas, e a partir dali começa a se formar um cluster que fica muito mais fácil de você realmente construir o seu business, porque você vai ter recursos, vai ter os fundos de investimento, vai ter o capital humano, vai ter o talento, e sim, vai ter todos os prestadores de serviço para realmente acelerar o seu negócio. E isso aí, na questão de tecnologia, a gente vê que a Califórnia é imbatível, tá? Independente se você está ou não no Silicon Valley, ali realmente tem um ecossistema muito favorável, e a grande vantagem é que isso realmente diminui, né, o time to market, de você conseguir realmente atingir seus objetivos, de ter uma aceleração, um crescimento e uma escala do seu business. Tá? Eu vou falar, só finalizando a apresentação, um pouquinho, a gente pegou alguns dados realmente de Smart Farming e Agitech aqui nos Estados Unidos. Tá? Só queria falar assim, um pouquinho de tendência, antes de mostrar dados estatísticos. Assim, o fato assim, que a gente está observando muito aqui nos Estados Unidos, a gente hoje vive num mundo muito incerto, muito estressante, muitas mudanças. Então, a gente tem a questão da pandemia, logo depois teve o lockdown, a gente vê um mundo cada vez mais polarizado, a gente não sabe onde a gente vai buscar nossas fontes de informações, questão de aquecimento global, guerras comerciais que aparecem do nada, conflitos geopolíticos, né? E até a gente vê um excesso do digital, né? Ou seja, as crianças basicamente crescendo dentro do videogame, do metaverso. Com isso tudo, causa um grande estresse físico e mental, tá? Como consequência, a gente começa a ver que as pessoas começam a se conscientizar e mudar suas prioridades. Então, tem aquela questão muito forte aqui, que a gente, principalmente na costa oeste, mudanças de hábitos, alimentação sustentável, preservação do meio ambiente. Ou seja, a gente quer realmente viver num mundo mais coerente, né? E a busca pelo bem-estar. Então, com isso, a gente vê que vários problemas que a gente quer solucionar. E aí a oportunidade desse setor de tecnologias para agricultura, para smart farming. Ou seja, como é que a gente vai comer comida mais fresca, comida sem fertilizantes, menos proteína animal? Como é que a gente vai conseguir ter acesso a alimentos produzidos localmente? Até a questão de, né, evitar crueldade com os animais. São todos problemas que novas tecnologias e inovação têm que resolver. Tá? Então, com isso, a gente começa a ver novas categorias se formando de alimento. Hoje em dia, tem um mercado muito forte que vê a alimentação como um complemento da medicina, do bem-estar. Então, aquela questão de você comer um alimento com a consciência que aquilo tem uma proposta de valor além da alimentação, que tem um bem-estar ou algo saudável. E a gente começa a ver vários alimentos aqui nas prateleiras com essa proposta. Você tem snacks que propõem imunidade, você tem bebidas que propõem uma saúde digestiva, balinhas que propõem redução do estresse, que acalma, sobremesa assim, com poucas calorias, né? Pode comer sem culpa. Então, são uma gama de produtos surgindo no mercado que, obviamente, que envolve várias novas soluções e tecnologias. Tá? E nas próprias fazendas, a gente começa a ver assim, o uso de tecnologias, então, realmente, o uso de drones e sensores começa a ganhar bastante espaço, cada vez mais predominante hoje no manuseio do campo, das colheitas, inteligência artificial, obviamente, né, com o uso de dados meteorológicos, geológicos, que permite maior previsibilidade. E aí, com isso, o agricultor vai tomar melhores decisões, né, nos insumos que ele vai comprar, adquirir, e como é que ele vai gerenciar a sua colheita.
e até a própria pecuária também realmente utilizando cada vez mais esses recursos de drones, rastreadores por GPS, para poder fazer o rastreamento mais efetivo. Então, a gente vê essa tendência, a gente começa também já a ver essa questão de uso de maquinários autônomos, né? Esses que já são pilotados por satélite, e já requer menos capital humano, já uma tecnologia começa também a tomar espaço no campo norte-americano. A gente vê muito uso de robótica também, já, principalmente com a cultura de agricultura orgânica. E aqui a gente vê realmente, esse é o novo perfil de fazenda dos Estados Unidos, né? Uma fazenda indoor, onde se combina várias tecnologias, tem pouco contato humano, e que a produção do alimento, assim, ele é controlado, tudo climatizado, e ele vai direto para a mesa do consumidor final. E muitas vezes, esse alimento, a primeira vez que ele vai ser tocado, vai ser realmente no prato do consumidor. Tudo automatizado, robotizado, e já realmente com os canais de distribuição muito bem construídos, tá? Então, para dados estatísticos aqui, essa aqui é a parte final da apresentação, esse é o tamanho do mercado global para Smart Farming, é um mercado que hoje está em 17,4 bilhões, ele vai dobrar de tamanho nos próximos 4 anos, em 2026 vai ser um mercado de 34 bilhões, tá? Essa oportunidade é o addressable market que vocês estarão vendo para a oportunidade, que vocês estariam realmente tentando captar os recursos. Esse aqui seriam as principais soluções que estão se destacando. Então, realmente, essa pesquisa aqui fala que realmente Internet of the Things, né, que é tudo conectado com tecnologia 5G, é predominante, uso de robótica, inteligência artificial, a questão de drones e a questão de agricultura por precisão são as principais categorias onde a gente vê maior interesse e o maior surgimento de novos produtos e soluções. Aqui realmente é uma projeção, né, desse mercado para alguma desses negócios, a questão de agricultura por precisão, de 2020 vai crescer 3 vezes para até 2026, vai triplicar o tamanho de 4,3 para quase 12 bilhões de dólares por ano. A questão de monitoramento, né, de bovinos, né, de produção de proteína animal, também é um mercado que vai crescer de 3 para 8 bilhões. E a questão de indoor farming, muita questão da cultura de produção de alimentos orgânicos também, ele vai praticamente triplicar de 1,9 para 5,3 no decorrer dos próximos 5, 6 anos. Tá? E o que a gente está vendo assim, em termos de investimento ocorrendo, ou seja, é uma crescente, é um interesse do investidor norte-americano para financiar projetos, empresas realmente de tecnologia agritech. Então, 2018 foi investido em torno de 1,1 bilhão, e 2021 praticamente cresceu 5 vezes, quase 5 bilhões foram investidos, tá, no setor em empresas emergentes, startups. Tá? Então, é uma grande oportunidade, é um crescimento de 500%, ou seja, acho que vocês estão realmente ali no topo das prioridades dos investidores. Esse aqui é o número de deals que foram feitos para o setor, ou seja, em 2017, 267 empresas receberam aporte de investimento, 2021, 440, né? Obviamente teve aquela questão da pandemia, mas cada vez os aportes são maiores. Tá? Isso aqui é algum exemplo de algumas empresas da América Latina que receberam financiamento do setor. A gente tem algumas empresas brasileiras, como a Soli Fintech, que recebeu 60 milhões de dólares, a outra é a AgroSmart, que recebeu um aporte de 10,4 milhões. Isso aqui são dados de 2020, então estão um pouco defasados, tem outras empresas, tá? Então, só para finalizar, assim, a gente pensa que o final tem o universo de Agitech, tá? O Brasil ele participa com inovação, tem a mudança do capital nos Estados Unidos, então a gente acredita que tem tudo para dar match aqui, tá? Então, essa realmente é o motivo, o driver desse projeto da Apex Brasil com a Thrive. E aqui é só finalizando como a Apex nos Estados Unidos apoia as empresas brasileiras. Primeiro que a gente atua muito em conjunto, em parceria com os consulados do Brasil na América do Norte. Basicamente, a gente trabalha com eles para vários projetos, consulados de Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, São Francisco, Miami, Nova York e Washington. Nós atendemos empresas com consultas e informações de mercado para empresas brasileiras, apoiamos as empresas nesse processo de internacionalização na América do Norte, temos serviços de instalação local, como mencionou o Manuel, a gente apoia na realização de eventos, de feiras, diretamente, ou através de projetos setoriais. A gente tem vários projetos também de rodadas de negócios via parceiros, tem uma plataforma chamada ICRM, que a gente conduz reuniões entre compradores, empresas vendedoras, suppliers do Brasil com compradores americanos, empresas como Walmart, Home Depot, entre outras.
desenvolvemos ações comerciais específicas e de matchmaking também, dispomos de ferramentas de acesso a mercado, basta nos procurarem aqui, realizamos estudos de mercados, temos projetos de atração de investimento com uma equipe dedicada também nos Estados Unidos e no Brasil, e nós temos também uma lista de prestadores de serviços que já qualificamos para apoiá-los, né, com abertura de empresa, contabilidade, advogado, enfim. Qualquer apoio que vocês precisarem, não hesitem em nos contatar. Aqui fica meu contato, tá? E meu agradecimento pelo tempo de vocês. Eu desejo bastante sucesso e recomendo realmente vocês pensarem com bastante carinho nesse projeto, que realmente é um projeto que a gente está muito entusiasmado e acreditamos muito no potencial do setor do Brasil e a oportunidade que se começa a construir. Obrigado a todos. Muito obrigada, Cristiano. Pessoal, agora, após esse mergulho um pouco nos motivos pelos quais a gente construiu esse programa, a gente queria chamar novamente a Karen para mostrar para vocês de que forma ele foi desenhado e como vai ser desde a inscrição, passando pela seleção e, de fato, a imersão que nós vamos fazer no mercado, no Vale do Silício, para as empresas brasileiras de AgTech e FoodTech. Então, tá, pessoal, obrigada, Débora. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, só um momentinho. Compartilhar aqui. Vocês veem minha tela? Sim, Karen. Vamos ver aqui. E a tela cheia? Ainda Tá não. naquela mesma... ainda não, Karen, tá naquele formato que dá para ver o next slide. Ah, tá. Então, vamos ver aqui. E agora? Agora sim. Perfeito. Então, a gente vai entrar um pouco mais sobre o programa, né? E super interessante ouvir a apresentação do Cristiano e realmente reforçar, assim, na nossa perspectiva, que essas áreas de potencial são realmente alinhadas com o que a gente vê aqui no nosso programa, né? No nosso programa de aceleração e na Thrive de uma forma geral, na nossa rede, né? Então, áreas bem importantes ali na área de robótica, aqui na Califórnia é muito importante, né? Mas é muito interessante tomar isso como eu consigo refletir isso em relação ao que a gente está vendo aqui, tá? Então, só um panorama geral, então, do que é o programa, né? É um programa de imersão que tem como objetivo identificar e apoiar empreendedores brasileiros, então não só startups, mas scale-ups, empresas mais maduras, né, que estão desenvolvendo soluções inovadoras para a cadeia de valor de alimentos e agricultura, na atração de investimento, parcerias, desenvolvimento das suas networks, né, das suas redes de suporte, e também na identificação de oportunidades de negócio aqui na América do Norte, tá? Esse é o nosso hot site, se vocês quiserem entender um pouco mais, depois do nosso webinar, fiquem à vontade para entrar, tá? Então, os benefícios do programa, basicamente, são... nós temos duas etapas, que a primeira etapa é para 20 empresas, então nós vamos oferecer um programa de mentoria virtual para essas empresas, então com workshops com mentores da nossa rede da Thrive, né, de especialistas aqui dos Estados Unidos, mas também vamos ter workshops com o pessoal da Apex Brasil, então que tem especialidade em exportar talento internacionalmente, tem muito para agregar aí para as empresas, né? E a Thrive, o olhar aqui do investidor e do inovador, não só norte-americano, mas global, né? A gente é uma rede global, tá? Então, nós teremos uma semana, então, de atividades virtuais, e dentro dessa semana, então, vocês vão poder também acessar a nossa rede de contatos
receber um reconhecimento global também por causa da associação com a Thrive, né? Nós vamos anunciar os 20 finalistas. Também estamos de olho, então, nas melhores empresas para os nossos programas, não só nossos programas de aceleração, mas também nossos programas com os nossos corporate partners. Então, nós temos a maior rede de corporações na cadeia de valor de alimentos aqui da América do Norte, né? Temos mais de 40 corporações envolvidas, conforme eu já comentei, Bass, Bayer, Kubota, Driscoll, Gallo, então, de diversas áreas aí em agricultura e alimentos. Então, tem a oportunidade também da gente conectar as 20 melhores empresas com essas corporações, dependendo de alinhamento estratégico, né? Também, conforme comentei, convite para participação na nossa aceleradora global, e também podem participar de outros programas que nós lançamos todos os anos, tá? Inclusive challenges e aí vai. Tá? Então, dessas 20 empresas, nós vamos pegar as melhores 5 empresas, vão vir aqui para os Estados Unidos para um programa de imersão em loco, né, durante a semana do World AgriTech Summit. Então, vai ser uma oportunidade incrível para conectar, então, com investidores locais, com investidores globais que estão situados aqui e que fazem parte da rede da Thrive. Então, nós vamos ter sessões in person e uma rodada de negócios específica para 5 melhores empresas conectarem com essa rede, o que é uma oportunidade incrível, né, para 5 finalistas. Também elas receberão tickets para participar do World AgriTech Summit, onde elas terão um booth exclusivo para elas, né? Durante a feira, elas poderão falar durante a Startup Arena, então terão momentos de pitch dentro de um dos maiores eventos de inovação e investimento para AgTech aqui da América do Norte, né? Que é aqui em São Francisco, então é um dos maiores benefícios aí do programa também, tá? E durante essa semana é quando a Thrive tem todas as atividades do seu Seed Camp. Então, é o lançamento do nosso programa de aceleração. Então, todas as empresas aceleradas da Thrive vêm aqui para os Estados Unidos, estão no Vale do Silício, estão interagindo conosco e terá essa oportunidade também de interagir com as empresas selecionadas por esse programa, tá? E além de todas as outras atividades, então nós temos tours aqui na região, muitas vezes vamos visitar alguns dos nossos corporate partners, como a Driscoll's, e aí vai, também sessões de mentoria, sessões, workshops com a nossa rede. Então, isso tudo faz parte dessa semana de imersão, que vai ser ali em março, durante o World AgriTech Summit, tá? E, claro, para essas 5 melhores empresas também tem o potencial de receberem investimento através da SVG. E antes desse programa, nós também teremos toda uma preparação one-on-one com as 5 empresas antes de elas virem aqui para o Vale do Silício. Então, teremos mentorias individuais com essas empresas, tá? Então, basicamente, em relação aos critérios de seleção, né, critérios básicos, então, precisam ser empresas registradas no Brasil, então, que tenham um CNPJ. O segundo critério, elas precisam conseguir conversar em inglês, então, toda a comunicação com os investidores, com os nossos parceiros, etc., é em inglês, então, isso é um requerimento, todo o processo de application, né, os materiais enviados precisam ser em inglês, tá? O terceiro é a possibilidade de participar em até, no mínimo, 75% das sessões de mentoria virtuais. Também, para os 5 melhores, elas precisam
participar do programa In Person aqui no Silicon Valley, né? Dia 12 ao dia 17, e elas precisam ser um fit, então, nas categorias que nós selecionamos, que são as seguintes. Bastante amplos, tá? Principalmente focado em AgTechs. Nós temos também Foodtechs, né? Mas basicamente em Novel Crop Protection, Irrigation and Water Management, Risk Management, Novel Crop Nutrition, Farm Data Management, Digital Novel Input Solutions. Eu estou falando em inglês para facilitar o entendimento, tá? Emissions and Regenerative Ag, On-Farm Robotics and Automation, and Foodtech Solutions. Aí dentro de Foodtech Solutions a gente tem Post-Harvest Quality and Novel Packaging, Novel Ingredients, Food Waste Prevention Solutions. A gente não tem o produto final de alimentos como parte desse programa, tá? Mas todas as soluções antes da prateleira, a maioria das soluções antes da prateleira, elas são englobadas, tá? Algumas coisas que estão out of scope são ag marketplaces, conforme eu disse, produtos manufaturados, alimentícios, food delivery, online grocery and food retail, tá? Então, partindo para a próxima, aí então, se as empresas estiverem dentro desses critérios de seleção, nós vamos ranquear cada empresa de acordo com o time. Então, se tem experiência, né? Se tem um time relevante, um time com o CEO com experiência, com uma boa tecnologia também, que é o segundo item, né? Se tem tração, a empresa já gera receita, ela já tem um produto no mercado, ela já tem bastante parceiros ou não. A questão de sustentabilidade e impacto ambiental também é muito importante, né? É uma coisa que a gente vê muito, hoje em dia todas as empresas têm esse pitch em relação à sustentabilidade, elas precisam ter um impacto em relação à sustentabilidade também. Total Addressable Market, então, qual que é o mercado que ela atinge, qual que é a relevância para o mercado norte-americano e qual que é quão preparada o negócio está para a expansão internacional. Tá? Então, esses são critérios para a gente ranquear as empresas, mas não são critérios que vão remover as empresas. Tá? Então, os critérios iniciais que eu comentei, né, precisa estar registrado no Brasil, etc. Esses são critérios essenciais para serem atingidos. Considerando que esse é um programa, claro, nós temos, o objetivo final é identificar as 5 empresas que vão ser inseridas aqui, que vão ter um maior potencial de receber investimento e de expansão internacional, mas também 20 empresas que talvez não estão tão preparadas, mas elas ainda têm um fit muito bom, também podem se beneficiar de todo esse programa virtual, tá? De preparação. O nosso timeline é esse, então nós lançamos no início desse mês o Open Applications, nós fechamos agora dia 2 de dezembro, em 10 dias. Então, se você quer enviar o seu application, né, corra, porque já estamos quase fechando. O nosso processo seletivo, então, vai até início de janeiro, e vamos comunicar, então, para todas as empresas de seleção final ali no início do ano que vem. A semana de mentoria será ali no início de fevereiro até o dia 10. E aí, então, a partir disso, teremos, em paralelo, né, nós estaremos preparando as 5 empresas ali a partir do dia 6 também, com sessões one-on-one com os nossos mentores, né, até culminar na semana de imersão aqui no Vale do Silício, entre 13 a 17, tá? Então, esse é o nosso timeline. Esses são parceiros que nós estamos desenvolvendo
parcerias em relação a mentores, em relação ao processo seletivo. Então, nós vamos envolver algumas dessas organizações na seleção das empresas, também na comunicação com os seus ecossistemas. Esse é o nosso social media, então, se vocês quiserem acessar informações ou as nossas publicações em relação a esse programa, fiquem à vontade de acessar aqui também. Então, essa é a minha apresentação. Eu vou passar agora para a parte de Q&A, e vou parar de compartilhar minha tela, tá? Então, assim, a gente vai funcionar mais ou menos assim, e Débora também fica à vontade para incluir alguma coisa que tu quiseres incluir, mas se você quiser levantar a mão, tem uma mãozinha ali embaixo que diz Raise Hand. Você pode fazer dessa forma ou colocar sua pergunta ali no Q&A que a gente vai ler e responder, tá? Eu já vejo que tem 2 perguntas. Eu acho que a primeira, na verdade, era por Cristiano, mas a time Apex também fique à vontade para responder em conjunto comigo, tá? Então, a primeira pergunta é da Tainan Lamas, que é para ti, Cristiano. Eu acho que foi quando você estava fazendo a apresentação. Entendi. Deixa eu ver. Como estão atuando as soluções que são desenvolvidas com base de pesquisas científicas? Vocês têm parcerias para validação das tecnologias no mercado americano, tipo Universidade de Sacramento ou outra? Olha, assim, a Apex, assim, a gente tem uma equipe pequena que a gente apoia mais de 40 setores da economia, tá? Mas o que a gente fala sempre é o seguinte para as empresas, né? Procure a entidade setorial, né, no caso de vocês, e ali, com isso, se pode trabalhar essas parcerias ou construir essas parcerias, tá? Questão de mercado, sim, realmente qualquer lançamento de produto aqui ou investimento está muito vinculado realmente à pesquisa científica. O que a gente vê aqui nos Estados Unidos realmente é uma grande integração do sistema privado, com o sistema público e também com a parte acadêmica. Então, realmente, para você que quer realmente vir para os Estados Unidos e realmente testar um produto, você consegue facilmente, né, construir um elo, né, com a parte acadêmica, até assim, ter uma certa participação numa faculdade, no centro de pesquisa, e atuar em conjunto, né, com o seu produto, com a sua empresa, tá? Mas a gente sempre fala o seguinte: se você tiver a fim de desenvolver alguma coisa, nos procure, tá? A gente tem um escritório de Miami, temos um escritório de São Francisco, onde está o Manuel. Nós estamos em constante comunicação com o mercado, com instituições acadêmicas, com os órgãos de promoção e atração de investimento dos diversos estados nos Estados Unidos, e a gente está aqui para apoiá-los nesse projeto de internacionalização, de conhecimento do mercado, de encontrar realmente os atalhos para ter sucesso nesse mercado nos Estados Unidos. Ótimo. Cristiano, se me permite só um acréscimo, uma contribuição. Sim. De fato, nós não temos, a nossa atuação enquanto agência vai até o estabelecimento da conexão, né? Então, eventualmente, caso você precise da validação de uma nova tecnologia, nós podemos, eventualmente, estabelecer a conexão com a gente que vai desenvolver esse processo, né? Mas a validação em si, a prova de conceito tem que ser feita pela própria empresa, uma vez que entra numa seara que está além da nossa atuação enquanto agência. Agora, até recentemente, agora foi em outubro, nós tivemos uma missão prospectiva de inteligência, do qual trouxemos analistas do Brasil, da própria Apex, e visitamos 5 estados norte-americanos, né? E vai muito a questão de inovação, né? De maquinários para a indústria agrícola. E ali teve a participação realmente dos consulados do Brasil, visitamos diversas universidades, parceiros locais. Então, sempre a gente recomenda, nos procure, porque a gente vai entender qual é a sua oportunidade que você está buscando, está querendo entender, e a gente sempre tem maneiras, a gente tem realmente um relacionamento, um network muito forte nos Estados Unidos. Ótimo. Pessoal, de forma complementar também nessa pergunta ainda, em relação à parte científica, o programa também, como a Karen mencionou, a Karen explicou, a Thrive tem a maior rede, né, do setor desse ecossistema de inovação nos Estados Unidos, não só com investidores e com corporates que estão trabalhando com inovação, mas também tem conexão
com universidades, né, centros de pesquisa no mercado. Então, o programa também entrega essa possibilidade de conexão, participando, seja para aquelas empresas que estejam participando da forma online, quanto as selecionadas para imersão presencial. Existe também a possibilidade dessas conexões, além das conexões de negócios e de investimentos, tá? Então, também é um ponto importante da gente ressaltar aqui. Com certeza, temos conexões com a Universidade de Purdue, com UC Davis, com todas as locais aqui, né? Universidade de Santa Clara, Fresno, enfim, temos uma rede enorme aí de universidades que a gente vai fazer o possível para apoiar as empresas participantes do programa a acessarem, né? Então, vamos seguir para a próxima, eu acho que é para você também, Cristiano. Como são as perspectivas para empresas para nós todos, para mim também, né? Como são as perspectivas para empresas de agricultura, cultivo celular e desenvolvimento de novos processos de produção de alimentos e proteínas? Tá. Assim, a gente sempre fala assim, é importante você entender, estudar o mercado, tá? Estados Unidos, assim, tem oportunidade para tudo, assim, conforme eu mostrei até nos meus slides ali do estudo que a gente vem realizando, tudo que é voltado à inovação, se quer uma solução que vai ter ser associada a uma criação de valor, é uma oportunidade nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê que você tem que vir para cá, realmente, estudar o mercado, buscar fontes, conversar com atores, né, do ecossistema, mas, assim, a gente vê que existe oportunidade, independente do setor, né, da segmentação, mas você realmente tem que buscar o apoio e o conhecimento com quem está aqui nos Estados Unidos. Tá? Aqui é o que a gente vê também muito forte, né? Região do Vale do Silício, realmente no cultivo celular, né? Biotech aqui é uma região muito, muito, muito forte. Então, eu acho que vai crescer muito. Aqui a gente vê muita tendência de crescimento enorme voltado para a agricultura, né? Produção de novos ingredientes e aí vai. Então... E você realmente vê também cada vez mais as grandes setor tradicionais de proteína animal, obviamente cada uma delas já tem, né, seus próprios aceleradoras, fazem seus próprios investimentos, então realmente sempre a procura, né, de investir em pesquisa, desenvolvimento, e às vezes até para encurtar o caminho, elas preferem optar para investir numa startup, adquirir uma empresa, investir ali para ter essas novas esses novos produtos no portfólio. Então, é bastante dinâmico aqui. Isso aí. Indo para a próxima, existe restrição referente aí para o programa, né? Existe restrição referente aos modelos de negócio dos candidatos B2B, B2C, etc. Então, assim, eu vou responder essa, não temos restrição, tá? O maior foco é B2B, mas B2C também pode entrar, né? O que a gente não foca nesse programa aqui são produtos, por exemplo, como eu falei, manufaturados, produtos de prateleira de supermercado, por exemplo, né? Mas produtos, por exemplo, direto para o agricultor, são produtos que né, são o escopo desse programa, tá? Eu espero que eu tenha respondido corretamente, Bernardo. E se tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Temos outra do Ângelo, que é para o programa também, então vou responder. Soluções devem estar escaladas no Brasil ou é válido spin-off going to markets no Brasil e fazer sentido no mercado americano? Eu vou abrir essa aqui também para o time da Apex, né? Mas, claro, se a empresa estiver bem desenvolvida aqui, tiver um potencial de expansão para os Estados Unidos, ela está dentro do programa, ela não precisa estar já no mercado americano, né? Ela precisa fazer sentido, tá? Então, mas ela, conforme a gente falou, ela tem que ter já um pouco de tração aqui, aí no Brasil, né? Então, ela tem que ter um produto já desenvolvido, já estar vendendo, já ter revenue,
né? Então, isso é bem importante para que ela esteja aí num estágio que ela esteja minimamente preparada para expandir, para atrair investimento internacional. Mas eu vou passar para o pessoal do time da Apex para agregar um pouco mais de informação para nessa resposta. Talvez. Karen, é exatamente isso, né? A ideia é nós envolvemos empresas que já tenham soluções em fase de comercialização, né? Por quê? As metas previstas para o programa envolvem resultados tangíveis de negócios, ou seja, contratos comerciais firmados, eventuais anúncios de investimentos feitos, eventuais anúncios de parcerias tecnológicas ou de instalação local. Então, é fundamental que já exista uma solução pronta e comercializável, né? E, assim, muitas das empresas que nós apoiamos também aqui, brasileiras, muitas vezes elas já têm um produto comercializado no Brasil, mas quando vem para cá, descobrem que o mercado aqui é maior, ou até que existe uma nova oportunidade e começam a realmente a fazer um produto para o mercado daqui, ou seja, não tem problema. Acho que o grande imperativo aqui da Apex é apoiar a empresa brasileira na internacionalização. Depois, se a receita proveniente de 90% da América do Norte, excelente, não tem problema. O importante realmente é apoiar a empresa brasileira que vai trazer benefícios para o Brasil. Pessoal, nós temos espaço para mais uma pergunta. Temos mais 2 minutos aí de webinar. Se alguém quiser levantar a mão ou enviar uma pergunta pelo chat, fique à vontade. Ao mesmo tempo, a gente fica à disposição aí virtualmente, né, Débora? Se tu quiseres adicionar mais alguma coisa aí em relação à nossa apresentação. Então, enquanto não temos mais nenhuma pergunta, acho que o objetivo hoje era realmente explicar por que o programa se construiu, de que forma que ele vai se desdobrar. Todas as informações passadas aqui, eu sei que houve uma pergunta perguntando sobre o envio das apresentações. O webinar está sendo gravado, ele vai ser publicado depois na social media da Thrive, então depois, caso queiram compartilhar, reassistir essas dúvidas. Mas todas as outras informações que a gente passou por aqui, em relação aos requisitos mínimos das empresas, aos setores que a gente está focando para selecionar, que a gente manteve bastante amplo na cadeia de Agri-Food Tech, mas a gente tem algumas coisas que não vão se enquadrar, alguns poucos setores. Todas as informações estão no site do programa. Então, o site do programa tem todos os requisitos, tem todos os critérios de avaliação que vão ser utilizados na seleção das empresas, tem todos os setores que a gente está buscando das soluções, o nível de maturidade das empresas. Então, a gente buscou explicar tudo nos mínimos detalhes no site do programa, mas ainda assim ficamos também à disposição com os nossos contatos. Vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail da Thrive, que a Karen tinha deixado na apresentação dela. Ficamos à disposição de forma geral para buscarem a gente, seja por e-mail, por LinkedIn, qualquer dúvida. E esperamos que faça sentido para os negócios de vocês. De uma forma geral, a gente sabe que o mercado para a Agri-Food Tech, para soluções inovadoras no Brasil é muito grande já dentro do nosso país, mas a gente vê um potencial enorme para que essas soluções sejam escaladas, sejam adaptadas para o mercado norte-americano e tenham acesso e muito sucesso nesse mercado, porque a gente vê um match muito grande, como o Cristiano bem colocou na apresentação dele. Então, estamos aqui para auxiliar nesse processo, para tirar dúvidas eventuais em relação à application. Todo o processo ele é feito em inglês, tá, pessoal? Seja desde da application até as mentorias, enfim. É um requisito grande aí que a gente tem, o idioma, mas aí a gente fica à disposição sempre, 100%, tanto o time da Thrive quanto o time da Apex. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram procurar a gente para pedir alguma ajuda em relação ao application. Nosso grande objetivo no final do dia, aqui enquanto Apex, que é uma agência ligada ao governo, é de promover esse ecossistema que é tão rico aqui no mercado norte-americano.
para que a gente tenha um crescimento ainda maior, um desenvolvimento ainda maior das empresas com soluções para o agro e para cadeias alimentares brasileiras, dentro e fora do Brasil. Então, tá, eu acho que não temos mais nenhuma pergunta, Débora. Então, acho que vamos encerrar, né? Obrigada a todos pela participação e ficamos no aguardo aí das perguntas de vocês aí pelo nosso e-mail, tá? E vamos enviar a apresentação aí para vocês também, para todos os participantes por e-mail, tá bom? Então, fechamos nossa sessão e muito obrigada mais uma vez. Até mais. Obrigada a todos.